Boa tarde, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Feliz estar com vocês aqui novamente, mais uma aula. Hoje vamos falar de um assunto muito gostoso, assunto muito bom. Vamos falar sobre a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Um assunto bem relevante hoje e atual para os nossos dias, para cada um que servimos a Cristo. Então, ele nos traz alguns conhecimentos, ele nos traz algumas dicas de como devemos agir como um cristão, dentro do conceito do pecado e dentro do conceito relacionado às ofensas que recebemos. Então, ok? Vamos tratar um pouco sobre esse assunto. A lição 1, hoje nós estamos na lição 8. Nós temos o tema hoje, precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus em nossas vidas. Pecamos. A Bíblia fala que se nós não pecamos, já somos mentirosos, porque nós pecamos. Pecamos em diversas formas, diversas maneiras, muitas vezes cometemos certos pecados. Até mesmo na nossa ignorância, cometemos pecado. Muitas vezes a pessoa tem o costume de passar numa rua e o farol fechado, passa no farol fechado. Não tem problema passar no farol fechado, isso não tem nada a ver. Para a pessoa pode ser errado, mas a Bíblia diz bem claro que devemos ser obedientes às nossas autoridades, que são constituídas por Deus. Se Deus constituiu essa autoridade, nós devemos obedecer aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, então nós estamos pecando, e não pecamos simplesmente contra as autoridades, pecamos contra Deus. Então já é um pecado que cometemos. Então a Bíblia ela é bem clara e nos ensina aqui, hoje vai nos ensinar que nós devemos confessar os nossos pecados, devemos falar para Deus os nossos pecados. Por quê? Porque nós precisamos do perdão de Deus. O significado do perdão é remissão, remissão de pena. Não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. Etimologicamente falando, a palavra perdão vem do latim, que é perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, é aceitar ou pedir desculpas mesmo. É o ato de pedir desculpas, é o ato de falar, não é simplesmente de pensamento, mas de falar mesmo. Tá? É de redimir a ação de algo errado, é você se redimir de algo de errado que você fez. Isso que é confessar os seus pecados. Amém? Então, o perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós, ele remove a culpa, restaura a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos do perdão de Deus, nós devemos confessar o nosso perdão, devemos falar para Deus qual é o nosso pecado. Não basta simplesmente achar que Deus é amor, Deus vai nos perdoar, porque eu fui para a igreja, eu falo com os irmãos, então Deus vai me perdoar porque eu leio a Bíblia, porque eu dou oferta. Não, o que Deus espera de nós é que nós falamos, que nós confessamos para Ele: Deus, eu errei, eu pequei, eu cometi um pecado, eu fiz isso que não foi do teu agrado, e eu preciso do teu perdão. Deus está pronto para te perdoar, mas precisamos confessar, isso é um ato de confessar, amém? Então, por quê? Porque nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida. A necessidade do arrependimento, existe a necessidade de um arrependimento na nossa vida. Quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram em seus corações aflitos e ouviram de Pedro, e ouviram o que Pedro lhes dizia e perguntavam: o que faremos nós agora? Pedro falou sobre arrependimento na sua primeira pregação após sair da prisão. E falava com as pessoas, com os povos, do que precisava, que havia necessidade do arrependimento. E as pessoas começaram agora, a sua consciência começou a dizer: e agora, o que eu devo fazer? Começou a surgir a dúvida no coração, o que eles deveriam de fazer então. Por quê? Porque era o início do cristianismo, era o início que estava começando a divulgação da palavra de Deus. O povo estava conhecendo nesse momento Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus. Então o povo não entendia ainda muito bem, mas o que é perdão, o que é pecado, por que eu tenho que pedir pecado?
Então o povo começou a ficar atordoado, preocupado com essa questão. E perguntavam para Pedro: o que faremos então? A exposição da palavra, olha só, é a exposição da palavra e a ação do Espírito que produziu. Produziu o quê? Algo interessante em saber o que deveriam fazer para saber, para serem salvos e aceitos por Deus. Perceba bem aqui que foi a exposição da palavra, foi a pregação da palavra. Através da pregação da palavra, do ouvir a palavra de Deus, houve espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar nos corações daquelas pessoas. E com o mover do Espírito Santo, houve o sentimento de solicitar o perdão, de pedir o perdão, de confessar os seus pecados a Deus. Talvez nós pensamos assim: poxa, mas por que eu tenho que pedir perdão? Do que eu tenho que pedir perdão? Se essa dúvida está surgindo no nosso coração, isso é um sinal de que não estamos ouvindo a palavra, não estamos atentos à palavra de Deus. E o Espírito Santo não está tendo espaço para nos convencer do pecado e do juízo, como a palavra de Deus nos ensina, que é Ele que nos convence do pecado. Então, vamos nos atentar mais à palavra de Deus, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos buscar mais a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha essa liberdade e esse espaço para trabalhar no nosso coração e nos convencer de que somos pecadores, somos falhos e precisamos do perdão de Deus em nossa vida. Amém? Também vemos aqui que arrependei-vos para perdão dos pecados. Foi o que Paulo disse. Arrependei-vos do perdão dos vossos pecados. Ou seja, volte-se para Deus. O arrependimento é a condição para restaurar a comunhão com Deus. Muitas vezes perdemos a nossa comunhão com Deus. Se nós perdemos a nossa comunhão com Deus, o que está faltando? O que está acontecendo? Podemos ter cometido algum pecado e não nos arrependemos desse pecado. E a falta de arrependimento, ela nos afasta de Deus, ela começa a nos distanciar de Deus. Então vamos nos arrepender, vamos buscar o arrependimento daquilo que nós fizemos, que não foi do agrado de Deus, daquilo que entristeceu a Deus, daquilo que não condiz com os preceitos cristãos. Vamos nos arrepender disso, vamos confessar para Ele, porque nós precisamos do perdão de Deus para as nossas vidas. A necessidade de confissão de pecado para o perdão. Então, há necessidade de confessarmos o nosso pecado. Temos que falar, temos que pronunciar. Não basta simplesmente vir para a igreja e achar que frequentando a igreja, apenas lendo a Bíblia, não. É um conjunto. Estar na igreja, você vai estar à exposição do ouvir da palavra de Deus. Confessar o seu pecado é um sinal, é uma forma de demonstração de arrependimento, de reconhecimento de que você errou, de que nós pecamos e devemos pedir perdão. E isto, sim, move o coração de Deus. Amém? A restauração está reservada aos que confessam e deixam. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio do seu Filho Jesus. Veja bem, é através de Jesus Cristo que você vai ser justificado perante Deus. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Davi também abriu a sua boca e disse tudo sobre seus pecados e transgressões. Apaga todas as minhas iniquidades, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Como é agradável a Deus um coração quebrantado e contrito. Como eu acabei de dizer, você precisa confessar a Deus, pedir a Deus, buscar a Deus o perdão do seu pecado. Porque Deus está pronto a te perdoar. Veja bem, Davi pecou, Davi errou, o seu coração estava amargurado, Davi estava triste, Davi chorava pelos cantos.
o seu coração, a sua alma estava necessitada, estava carente do perdão de Deus. Davi percebeu, Davi sentiu isso, o que ele correndo fez foi o quê? Buscar o reconhecimento do seu erro. Ele fez o reconhecimento, ele buscou a Deus, pediu perdão a Deus, e pediu: Deus, não retires o teu espírito de mim, Senhor. Então, busque a Deus, porque você precisa do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus nas nossas vidas, dos nossos pecados. Somos pecaminosos, nós pecamos de diversas formas, diversas falhas, e muitas vezes nem percebemos sobre os nossos pecados. Está aí a grande importância de você estar na casa de Deus, de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque é através do ouvir da palavra de Deus que nós aprendemos cada dia mais sobre os preceitos cristãos, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, um cristão autêntico à palavra de Deus. É aqui na casa de Deus que nós aprendemos ouvindo os ensinamentos através do nosso pastor, que está aqui nos ensinando a palavra de Deus, nos ensinando sobre os preceitos bíblicos, nos dando dicas, nos guiando dentro do cristianismo. Nós aprendemos, e aprendendo, sim, nós nos tornaremos cada dia melhor, e sabemos, sim, o que é da vontade de Deus, o que não é, e pecamos menos. Não vou dizer que nós deixamos de pecar, porque nós estamos num mundo cheio de pecado. Nós estamos num mundo que é dominado pelo pecado. Nós estamos num mundo que já é do maligno, como a palavra de Deus nos ensina. Então, você vai se gerenciar para não pecar, mas se pecar, é necessário você confessar o seu pecado a Deus com coração incontrito, um coração amargurado, e dizer: Senhor, eu pequei, eu fiz isso que te magoou, eu fiz isso que entristeceu, e eu venho na tua presença pedir o teu perdão, pedir, Senhor, que me perdoe e que me guarde. O Espírito Santo, que te convenceu que você errou, ele vai interceder por você, e Jesus Cristo vai levar ao Pai: Pai, olha o meu filho ali, olha o meu filho, ele está triste, ele está magoado, e não podemos deixar, Senhor, o teu filho triste. Perdoa o pecado dele, abençoa ele. Jesus Cristo estará junto contigo em todo momento, alegrando o seu coração. Glória a Deus. Mas a confissão desacompanhada da resolução de livrar-se do pecado, que é a atitude chamada de arrependimento, é um gesto inútil. Não venha para Deus, não devemos ir para Deus pedir perdão apenas querendo seguir protocolos, ou seguir apenas uma vontade de que a Bíblia fala que tem que ser feita. Não, eu vou pedir perdão porque o pastor falou na igreja que temos que pedir perdão. Não, o irmão Ismael falou na aula que eu tenho que pedir perdão para entrar no céu. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Se você pedir perdão por apenas um preceito, por apenas medo, por apenas agradar pessoas, isso é inútil na sua vida, isso não valerá nada. O perdão ele deve vir acompanhado de arrependimento. Arrependimento é você reconhecer que errou, aceitou que pecou, que está em pecado, e vir perante Deus com o coração abatido, coração triste, e pedir o perdão de Deus na sua vida. Isso é arrependimento. Então, para você chegar e pedir perdão para Deus, tem que ser coração contrito, um coração voltado para a mudança de vida. Lembre-se sempre disso. Amém? Glória a Deus. Então, o constante pedido de perdão também devemos ter. Nós devemos estar sempre em constante pedindo perdão. Não é simplesmente: eu passei no farol vermelho hoje, vou pedir perdão hoje. Mas não cometemos mais nenhum pecado depois disso? Então, a Bíblia nos ensina que devemos sempre estar pedindo perdão pelos nossos erros. Pecamos em pensamentos muitas vezes. Pecamos em pensamento. Muitas vezes você está dirigindo e passa um carro do seu lado e te fecha. Ele quase bateu em você. E você, em pensamento, já... Não vou falar o que você pensou, mas você pecou. Isso aconteceu comigo sábado passado. Sábado passado eu estava parando no farol e um rapaz, ele veio com uma moto cortando todo mundo e bateu no paralama do meu carro.
acelerou e foi embora. Eu estava com um carro emprestado, o carro não era nem meu. E eu poderia muito bem ter xingado aquele rapaz, poderia muito bem ter maldizido aquele rapaz, mas não. Por que eu iria fazer tudo isso? Se eu fizesse, eu estaria pecando. Então, por que eu fazia tudo isso? Mas eu lembrei na hora, não é isso que a Bíblia ensina. Eu tenho que abençoar aquele rapaz. Esse é o nosso dever, abençoar. Porque ele fez, pode ter feito na ignorância de não saber que está errado, ele pode ter feito por maldade, ele pode ter feito por acaso, de repente ele desequilibrou. Não, a gente não sabe. Então, poderia ter pecado nesse momento. E isso muitas vezes cometemos. Já cometi pecado assim, muitas vezes nós cometemos pecado assim. Por falta, às vezes, de uma malícia nossa, mas devemos estar atento a isso. Mas se cometemos esse pecado, a Bíblia nos ensina que devemos constantemente estar pedindo perdão, então peça perdão. Deus, eu pequei, me perdoa porque eu falei mal daquele rapaz, e abençoa ele para que ele não faça mais isso com outras pessoas também. Amém? Não esqueça disso. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais de nossos pecados, então por que deve continuar pedindo perdão mesmo após a confissão? Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança estabelecida pelo Senhor, que traz o verdadeiro e definido perdão. Mas, enquanto estamos neste mundo, é como eu disse, por que devemos constantemente? Enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Estamos neste mundo em preparação para atingirmos a estatura completa de Cristo. E enquanto não atingimos essa estatura perfeita, de um cristão perfeito, de um cristão coerente, de um cristão pronto para entrar no céu, nós estamos aqui sempre passivos de pecar. Não vivemos mais na prática do pecado, como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, a necessidade de constante vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão pelos pecados de antes da conversão, mas pelos cometidos após a conversão, ou aceitar Jesus Cristo. Mas pelos cometidos após a conversão no dia a dia. Confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de formas contrárias aos princípios bíblicos. Faz parte do processo de santificação. Essa frase eu achei espetacular. Faz parte da nossa vida de santificação. É o constante reconhecimento de que somos pecadores, que pecamos, que erramos e que devemos pedir perdão, de reconhecer o nosso erro e a cada dia pedir perdão pelo erro que cometemos. E isso vai nos tornando cada dia melhor, cada dia mais preparado para a estatura de Cristo e vai nos tornando santificado perante Cristo a cada dia mais. Então, não pense que pedir perdão seja um ato, uma atitude de humilhação, de tristeza. Não, eu tenho que pedir perdão todo dia porque eu peco todo dia. Peca sim, pecamos sim todo dia. E esse ato de pedir perdão e de reconhecimento é uma atitude, é uma preparação para uma vida santa e agradável a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Pois bem, aqui nós vemos que o perdão, nós precisamos do perdão de Deus. Por quê? Porque nós necessitamos de arrependimento, nós necessitamos da confissão do perdão e nós necessitamos também nós precisamos de perdão todos os dias, todos os momentos. Amém? Nós vamos ver agora sobre o credor incompassivo. Olha só essa parábola que Jesus passou, essa parábola que Jesus nos ensina, ela nos fala de uma forma figurada sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução, correta sobre o procedimento do cristão, para com os seus semelhantes e também para que fomos doados por Deus. Veja bem, o perdão ele exige reciprocidade.
o que aconteceu com o servo, com esse servo? O que aconteceu com ele? Ele tinha uma dívida com o seu senhor, e uma dívida muito alta, tá? Uma dívida muito grande que esse credor tinha. A dívida dele era de 10.000 talentos. E o seu credor chamou para cobrar essa dívida. Ele disse, dá-me mais tempo. Ele pediu mais tempo para pagar, porque ele não tinha dívida. E o seu senhor foi tão amoroso com ele, que o seu senhor fez o quê? Não, então eu vou perdoar a sua dívida. Você não precisa mais me pagar a sua dívida. Ele perdoou a dívida de 10.000 talentos, uma dívida alta. Pois bem, ele dali saiu todo feliz, todo alegre. Por procedimento, o que acontecia? Se o credor não pagasse a sua dívida, os seus filhos eram vendidos, a sua esposa era vendida, virava escravo do seu senhor. Ele perdia a sua família, perdia a sua casa, ele perdia tudo o que tinha. Mas o seu senhor perdoou a sua dívida. Ele saiu dali, foi-se embora. Indo em seu caminho, ele encontrou com um credor dele, uma pessoa que já estava devendo um dinheiro para ele. E quanto que essa pessoa devia para ele? Apenas 100 denários. 100 denários. Pois bem, era uma dívida menor, uma dívida bem mais baixa que ele devia. E o que ele fez? Ele simplesmente não teve dó do seu credor. Ele não teve dó. Pois bem, o seu senhor ficou sabendo dessa história. Espera aí, como é que pode? Eu perdoei a dívida dele e ele não perdoou uma dívida tão menor? Então, isto nos ensina que esse processo de perdão, ele é recíproco. Você recebeu o perdão de Deus na sua vida, você recebe o perdão de Deus. Eu recebo o perdão de Deus na minha vida dos meus erros. Então, devemos perdoar os nossos ofensores também. Aquele que nos ofende, nós devemos perdoar também. Não importa a ofensa. A Bíblia ela não diz, não dá procedimentos, não dá regra, não dá cálculos para qual tipo de ofensa que nós devemos perdoar. Ela simplesmente diz que devemos perdoar os nossos credores, as nossas ofensas que recebemos também. Amém? A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Então, esse processo de dar e receber faz parte entre as pessoas e faz parte também dentro da vida cristã. Amém? Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu senhor. Ao contrário, com o conservo. Ser recíproco é ter uma pista de mão dupla, para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado. Fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão. Mostra ingratidão e egoísmo. Só pensa no vem a nós. Mostra uma consciência fraca e enferma. Olha que palavra, não vou dizer que seja dura, mas é verdadeira, porque isso é fato, isso é verdade. Quando somos recíprocos, nós mostra que sou grato a quem me perdoou. Então, se eu perdoo o meu irmão, que foi injusto comigo, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu sou grato a Ti, obrigado, estou feliz por Ti, porque me ensinou que eu devo perdoar também. Eu sou grato a Ti porque o Senhor me perdoou, e eu estou perdoando também as pessoas, ao meu irmão, ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho. A Bíblia não cita quem, ela cita ao próximo. Então, seja grato a Deus e perdoe as pessoas. Irmão Ismael, você fala isso porque não foi com você, porque foi comigo. Se fosse com você, você não estaria falando que tem que perdoar, porque senão não vai entrar no céu. Você não estaria falando isso. Preste atenção numa coisa. O que nós devemos ter em mente, o que nós devemos perceber aqui, que Jesus está nos ensinando. O que Jesus quer nos ensinar nessa palavra. Não devemos ser egoístas, não devemos ser avarento.
na forma de querer só para nós. Não. Preste atenção numa coisa só. Você, eu, nós somos pecadores. Nós não temos direito de entrar no céu. Nós, em hipóteses algumas, teremos direito da salvação. Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele veio para o mundo como homem. Ele sofreu. Ele foi escarneado. Ele foi chicoteado. Ele foi para uma cruz. Ele foi pregado. Ele não foi amarrado. Ele foi pregado numa cruz. Ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça. O sangue escorria. Ele sofreu tudo isso. Ele padeceu tudo isso. Ele morreu. Ele deu a sua vida. Tudo isso para que você, para que eu, para que nós pudéssemos hoje desfrutar de uma vida abençoada. E além disso, podemos ter acesso à vida eterna. Agora, será que Jesus fez tão pouco assim por nós, para que aquela pessoa que te ofendeu, me ofendeu, não mereça o nosso perdão também? Fica a pergunta. Eu gostaria que você refletisse juntamente comigo nesse assunto. Amém? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Nós temos agora aqui, dentro desse aspecto do credor, que ele foi incompassivo, nós temos também que o perdão, ele é recíproco. Nós temos que perdoar, assim como nós somos perdoados. E o perdão, ele exerce a nossa compreensão de merecimento. Olhando para o lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, é verdade. Se olharmos para o lado humano, tanto o credor tinha que pagar o seu senhor, quanto aquele credor do credor também tinha que pagar a sua dívida. Os dois tinham que pagar a sua dívida. Ok? No lado humano, está devendo, tem que pagar. Esse é o lado humano. Nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real e não foi paga. Por isso, o perdão vai além do nosso entendimento, pois é merecimento, não é computado, mas é o amor, é a graça, a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas assim. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu a sua vida, ele fez isso por amor. Então, você perdoar, nós perdoarmos o próximo, não é uma questão simples, é uma forma de amor, demonstrar amor, é colocar o amor o amor de Cristo que está em nossas vidas, é colocar em prática. Isto é questão de arrependimento, é isso que faz nos perdoar uns aos outros, porque por merecimento nós não merecemos, o nosso próximo, o nosso credor não merece, porque estamos vendo numa visão humana, mas uma visão cristã, uma visão bíblica, os preceitos bíblicos, o perdão envolve amor, é amar o próximo. E amar o próximo nada mais é o principal de todos os mandamentos que Jesus deixou para nós aqui como cristão, amém? Glória a Deus. Vemos também que, no caso do credor compassivo, a nossa dívida era impagável. Como eu disse, a nossa dívida era impagável, viu? Uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Assim como o servo servia ao rei, pois não tinha como que pagar, apelou pela compaixão do seu senhor. O maior choque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente, se refere quando uma pessoa se prostra e reverencia ao seu Senhor pedindo misericórdia. O Senhor move de íntima compaixão, libertando-a das suas amarras e perdoando-lhe as suas dívidas. Perceba bem, ele foi perdoado, mas não perdoou a sua dívida, a dívida do seu credor. O seu Senhor ficou indignado, chamou você e sua família e seus filhos serão vendidos e serão escravos para que a sua dívida realmente seja paga. Então vamos ser mais compreensível com o próximo, vamos ser mais amoroso, vamos colocar em prática o amor de Cristo que inunda o nosso ser, vamos colocar em prática.
isto vai nos preparando e cada dia mais para a santificação, nos tornando cada dia mais a estatura de Cristo. Que é isto que nós buscamos aqui na terra, sempre a estatura de Cristo, sempre um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher perante Cristo. Glória a Deus. E falando também aqui sobre o perdoar uns aos outros. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão, senão ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Se Deus te perdoou, por que você não perdoar o próximo? Então, o que vai refletir a sua vida cristã são as suas atitudes. Então, se você não perdoou o próximo, como você pode dizer que ama Cristo, que ama Deus? Coloque em prática o que Deus faz com você. Como Deus te trata? O perdão. Perdoe o próximo. Ah, irmão Ismael, mas eu não consigo perdoar o próximo. Não consegue? Por que você não consegue? Nós veremos logo em seguida por que você não está conseguindo perdoar o próximo. Vemos aqui que Jesus ensina o caminho do perdão. Olha só. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos tratar dos nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aquele que nos fizeram mal. Então, devemos perdoar o próximo. Jesus nos ensinou isso. Jesus perdoou o próximo. Jesus perdoou sempre aqueles malfeitores. Jesus na cruz do Calvário, os últimos minutos de vida, os seus últimos momentos de vida, sofrendo ali, ele já tinha bebido vinagre para tentar saciar sua sede. Ele já tinha sido furado ao lado, o sangue jorrava. E ele, sabendo que já estava próximo a entregar o seu espírito, ele simplesmente disse para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um ato de perdão pela atitude daqueles que estavam ferindo Jesus. Isto é um ato de perdão. E ele nos ensinou, não importa o que estão fazendo contra nós. Olhamos para Cristo e aprendemos com Ele. Devemos perdoar aqueles que estão nos ofendendo. Amém? O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Olha só, o perdão é remédio eficaz para a cura de doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Mas muitos acham que esse remédio muito caro. É um remédio muito caro e permanece doentes e sofrendo. Então, muitas pessoas não conseguem perdoar. E quando você não perdoa, você não se livra da culpa. Você não consegue tirar essa culpa dentro de você. Você permanece com essa culpa. E essa culpa ela vai mexendo com o seu sentimental, ela vai mexendo com o seu psicológico, ela vai mexendo com a sua vida e você passa a ser uma pessoa doente. Primeiro você começa a ser uma pessoa doente psicologicamente e vai sendo uma pessoa, o seu psicológico começa a afetar a sua vida, a sua saúde e passa a ter uma saúde debilitada também. Por quê? Porque você não perdoou. O perdão, ele é essencial, ele trata também, ele cura a sua alma, ele cura a sua saúde, ele cura o seu psicológico, ele transforma a sua vida. Então, vamos aprender a perdoar. A falta do perdão mexe com as emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Então, não fique pensando que você vai simplesmente perdoar e esquecer o fato. Não, somos humanos, estamos nesse mundo, temos uma mente humana.
ela vai estar gravada, mas perdoar é você saber conviver com aquilo, mas sempre amando o próximo, amando o teu irmão, convivendo com o teu irmão. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatrizes, mas não sentimos mais a dor. Uma das maneiras mais simples de rancor, de desenvolver, é através de algo chamado ressentimento, que é identificado, entre outros aspectos, como lembranças magoadas de ofensas recebidas. O remédio contra o rancor é o perdão, e o combustível do perdão é o amor. E o amor é a essência do Evangelho. É como eu disse, perdoar é amar, é pôr o amor em prática. E o amor é a essência do Evangelho que Cristo deixou para nós aqui. Glória a Deus. O perdão precede a adoração. Então, se você perdoa, você também está adorando a Deus. É uma forma de adoração a Deus. Por quê? Uma forma de reconhecimento, de gratidão a Deus que te perdoou e que te perdoa a cada momento. Amém? O perdão está no coração de quem ama. Para liberar o perdão genuíno, é preciso amar sem fingimento e sem misericórdia. Os bons relacionamentos não dependem de alcançar a perfeição, e sim de admitir as falhas e os erros e abrir o coração para o perdão. Quem perdoa mostra que ama, está disposto a perdoar para continuar com o relacionamento, que está acima dos erros e falhas que todo ser humano comete. Não deixe o seu coração endurecer para o perdão. Quem perdoa mostra que venceu o orgulho e dá sinal de grandeza. O perdão é realmente a prova da humildade e do amor. Amém? Então, por que você não consegue perdoar? Por quê? Pense bem, por que você não consegue perdoar o seu irmão? Não importa o que ele fez. O grande segredo é, coloque em prática o amor de Deus que está na sua vida, que te inunda, que transcende de dentro de você. Põe em prática e perdoe seu irmão. E se mesmo assim, você não conseguir perdoar o teu irmão, você estiver em dificuldade, o conselho que eu te dou, o que eu te digo, é muito simples. Vá buscar em oração. Peça a Deus. Deus, o Senhor está me perdoando. O Senhor me perdoa. E eu quero ser grato a Ti. Eu quero perdoar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que me ofendeu, que me agrediu, que me caluniou. Não importa o que ela fez. Fale para Deus quem é a pessoa, quem é. Fale para Deus o que ela fez. Conte para Deus. Demonstre o seu arrependimento de mudança e diga: Deus, eu quero colocar em prática esse amor que o Senhor tem por mim na minha vida, e me ajude, me dê força. Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe dar graça, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai dar a direção e as palavras e o momento exato para que você perdoe essa pessoa. Por quê? Porque se você não perdoar, se eu não perdoasse, nós não perdoamos o próximo, nós temos esse sentimento dentro de nós temos essa coisa que fica nos remoendo, que fica corroendo o nosso coração, os nossos sentimentos, nosso psicológico começa a ficar abalado, corremos o risco de ficar doente, e isso vai afetar a nossa comunhão com Deus. Isso não pode afetar a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus sempre tem que estar sempre ligada, sempre ativa, sempre em contato, porque é essa comunhão que nos direciona o caminho para o céu. Louvado seja Deus. Pois bem, aqui nós encerramos mais esta lição de hoje, onde nos ensina que devemos perdoar o nosso irmão, devemos perdoar os nossos amigos e devemos perdoar os nossos inimigos também. Glorificado seja Deus. Pois bem, deixamos aqui como uma frase para todos, que o perdão é o óleo que lubrifica os relacionamentos. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Então, se você não consegue exercer o perdão, cuidado com o seu cristianismo,
Cuidado como você está exercendo, porque o cristianismo, ele é vinculado ao perdão. O perdão está vinculado ao cristianismo, um é ligado ao outro. Não há como você dizer que é um verdadeiro cristão se você não perdoa o próximo. Para perdoar o próximo é através do amor, o amor de Cristo que inunda nossas vidas. Se eu tenho o amor de Cristo e se eu tenho o perdão de Deus na minha vida, eu tenho que pôr em prática o perdão de Deus ao próximo. Amém? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui comigo. Glória a Deus. Muito obrigado por estar assistindo, participando comigo dessa aula. Fico muito feliz. Tá? Se você não viu as aulas anteriores, assista. Todo sábado às 16 horas estamos aqui com você. Nossas aulas, elas ficam gravadas, tá? Elas sempre estão gravadas, nós não tiramos. Então, se você perdeu a nossa aula da semana passada, das semanas anteriores, corra lá, busque o link, assista as aulas anteriores também, tá? E se você não conseguiu assistir toda essa aula hoje, termine de assistir posteriormente. Passe esse link para o seu amigo que tem dificuldade para perdoar. Passe para ele, corre, poste lá nos grupos dos seus amigos, nos grupos da sua igreja, poste para eles, para que eles venham juntamente conosco crescer. Porque quando eu cresço, quando você cresce, quando o seu amigo cresce, quando o irmão da sua igreja cresce, o reino de Deus cresce. Quando o reino de Deus cresce, o cristianismo cresce, e quando o cristianismo, o reino de Deus vai inundando esse mundo que vivemos, nós temos um mundo melhor para nós, para a nossa família. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e um forte abraço em Cristo a todos vocês. Fiquem com Deus.